Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Mais Tecnologia. Hoje estou aqui para falar da Private Beta de Division 2. Quanto ao enquadramento histórico, The Division 2 contextualiza-se 7 meses após os eventos ocorridos em Manhattan, em The Division 1. O longo inverno, as ruas cobertas de neve em Nova York e o tempo festivo ficaram para trás. Entretanto, as tensões estão no seu ponto mais alto, pois a gripe que começou num dólar espalhou-se por toda a costa este e devastou uma das cidades mais famosas da América do Norte. Enquanto isso, o sol de verão é intenso, o calor é palpável e com a passagem do tempo a natureza começou a reconquistar a cidade. Se a cidade de Nova York cair, os Estados Unidos da América caem com ela. Os civis da cidade uniram-se em assentamentos, ou seja, refúgios que agora estão sob cerco. A sombra de uma guerra civil ergue-se e você, a função de garantir que não chegará a esse ponto caótico. Contrariamente ao anterior jogo, a natureza cobrou o seu preço desde o começo da epidemia, com algumas áreas inundadas e agora cobertas por erva e mata, pelas quais tem que passar. Bairros abertos e residências, com linhas de visão mais longas e quarteirões mais espaçosos, contrastam com densas áreas comerciais, ponto positivo neste novo jogo. Quanto à ambientação, a fauna, a flora, as cidades e as vilas são importantes elementos do jogo que contemplam o ambiente. Cada local foi pensado e adaptado para a região em que se encontra o jogador e para determinada localização. A Dark Zone, ou melhor, as Zonas Cegas, em português, e porque são mais do que uma neste novo título, estão disponíveis 3 Dark Zones em The Division 2, ZC Leste, Sul e Oeste, e terá acesso a elas de perto no início da campanha. Estas zonas de Division 2 são áreas de PvE e PvP, seja com fações inimigas provenientes de NPCs ou jogadores revoltosos. Assim como no The Division, o objetivo com as Dark Zones é estimular a socialização entre os jogadores e promover um clima de tensão semelhante a um cenário real de contágio. Ao contactar com a Private Beta, notei um conceito interessante da cidade de Nova York, contudo, pude denotar alguns problemas de texturização de imagem, onde é possível verificar a priori um efeito 2D transformado em 3D de alguns objetos, o que poderá parecer estranho para uma franquia como a de Division. Espero que tenha sido apenas uma impressão minha e que isto melhore na versão final. No entanto, é notável o trabalho nas melhorias gráficas, na qualidade de algumas texturas e, acima de tudo, na cor adicionada ao jogo. A presença de cores mais acolhedoras, mais quentes, remontou um pouco a Watch Dogs 2, em que todo o conceito de ambientação é muito mais quente. Não poderia ser o contrário de um cenário passado 7 meses após o Natal de The Division. O aumento dos números de elementos citadinos, como veículos, pessoas afetadas pelo vírus, objetos, bem como a própria largura das ruas e estradas, caracteriza bem a cidade de Nova York e disponibiliza maior ação e imersividade ao jogo, não condicionando o jogador a pequenos passos como no jogo anterior. Afirmo com certeza que este aumento desencadeou uma noção de riqueza ao cenário, que apesar de caótico, é motivante e cativador para um apreciador deste tipo de jogos. Quanto à jogabilidade, ao nível da jogabilidade é possível verificar algumas melhorias no motor gráfico, que poderão não parecer tão evidentes face à versão atualmente disponibilizada, uma Closed Beta ou Private Beta. Para além disso, o facto de ter jogado o jogo primeiro numa consola PS4 poderá ter influenciado. Um aspecto interessante foi a adição do movimento de retaguarda, em que o personagem meio que se reflete, parecendo que se encontra a proteger a retaguarda, algo bem idealizado e localizado no contexto de jogo. O manuseio das armas também foi um aspecto melhorado em relação ao primeiro título, potenciando uma maior qualidade e uma precisão de tiro. Ainda que tendo contactado com poucas armas, o tempo de utilização foi bem proveitoso. Em The Division, o jogador era simultaneamente iniciante, tanto no título como na SHD. Contudo, ainda que o personagem seja novo em The Division 2, o começo não é de iniciantes na Strategy Homeland Division, SHD. O personagem é um agente estabelecido dentro da organização, tendo à disposição as habilidades daqueles que foram ativadas antes. Você luta pela continuidade do governo, durante casos de emergência, e este pedido de socorro é maior do que qualquer outro, poderá ter a certeza.
A tradicional consola da SHD, com uma voz modificada que o alerta para a presença de inimigos, manteve-se praticamente inalterada, aspecto interessante, uma vez que é uma das maiores atrações e individualidades de franquia. Força, poder e grandeza são os três importantes pilares da nova facção que foi adicionada a The Division 2. Acumulando as anteriores fações inimigas existentes, os herdeiros, uma antiga unidade da GTF, que virou um grupo paramilitar, tornou-se um grupo radical de rebeldes e criminosos treinados, determinados a eliminar todos os inimigos e rivais em busca de dominação, como é o caso da Division, que tenta restabelecer a ordem. Uma disciplina brutal combinada com a facilidade de matar são as suas marcas registadas, resultando em uma facção altamente coordenada e excessivamente perigosa. Segundo eles, os Estados Unidos foram fundados com sangue e será com sangue que uma nova sociedade irá surgir neste contexto. Custe o que custar, os herdeiros estarão no topo da cadeia alimentar. Quanto à personalização, contrariamente ao visto no primeiro título, The Division 2 apresenta uma nova abordagem ao sistema de personalização. Enquanto The Division, quase todos os elementos do rosto podiam ser personalizados a gosto, a sequela, The Division 2, recorre a um sorteio de personagens que vão alterando alguns elementos entre si, como o cabelo, a boca, a raça e o sexo. Pelo menos na Private Beta, claro. Quando falamos de armamento, The Division 2 apresenta as seguintes categorias e personalizações: Rifles de assalto, as mais comuns, Rifles de precisão, submetralhadoras, escopetas, metralhadoras leves, pistolas e Rifles, nas quais as Rifles distanciam-se das Rifles de assalto na medida em que apresentam algumas ofertas de armas diferenciadas das tradicionais Rifles de assalto. Segundo a equipa de desenvolvimento, neste novo título procurar-se-á enaltecer as qualidades das armas exóticas, ou seja, principalmente a nível de design, de modo a diferenciá-las das restantes armas banais. Também as granadas têm agora funções mais restritas por níveis, ou seja, existem pelo menos 4 tipos de granadas. A do início do jogo são as granadas de mão comum, ou seja, as granadas de concussão. Após o nível 30, os jogadores terão à sua disposição mais 3 categorias, que funcionam como pesquisa. A granada atordoante, de atirador de elite, por categoria, granada incendiária, da categoria 2, demolidor, a granada de fragmentação, de sobrevivencialista, categoria 3. O sistema de modificação das armas foi reestruturado, não sendo agora adquirido através de roubo de equipamentos aos inimigos, mas sim através de pesquisa, evitando irregularidades e enfraquecimento do dinamismo entre os jogadores. Ao contrário de The Division, as modificações terão atributos fixos e serão os mesmos para todos. Entretanto, além de atributos positivos, também teremos atributos negativos. Por exemplo, um pente aumentado terá mais balas, mas consequentemente a sua velocidade de carga será reduzida porque ele é maior e mais pesado. O objetivo é ter um sistema de desbloqueio em que possa escolher as modificações com base na preferência pessoal, enquanto continua mantendo o equilíbrio do jogo. Como consequência de uma reformulação das componentes associadas às armas, também o sistema de talentos da arma do personagem foi reformulado, trazendo consigo novos talentos importantes que poderão melhorar a sua experiência com cada arma dentro do jogo. O seu propósito é facilitar a compreensão dos talentos e usá-los de forma mais eficaz, como refere a equipa de desenvolvimento. Quanto a novos features, com a melhoria do sistema de personalização de armas e respectivas funcionalidades, a importância de uma atualização dos equipamentos disponibilizados a cada agente foi importante, no sentido de beneficiar e tornar mais interessante um novo título da franquia. O lançador químico, uma habilidade que foi introduzida pela primeira vez com diferentes categorias, entre elas a inflamável, a espuma anti-motim, a oxidante, que destrói equipamentos inimigos, e a protetora, que serve para ajudar na regeneração dos seus aliados, principalmente na vida. O drone, elemento que conta com 5 categorias, entre elas agressor, defensor, estratega, bombardeiro e reparador, para que tenha uma experiência única de utilidade neste novo título. A colmeia, potente elemento tecnológico, contém microdrones que afetam os seus inimigos de diferentes formas. A tradicional mina guiada, uma vez que já aparecia no primeiro jogo da franquia, que, sendo bastante útil, continua neste novo jogo modificada, esperemos que para melhor. A torreta, também ela é conhecida do jogo anterior e muito útil, até ser destruída por um pontapé de um inimigo. As zonas cegas ou Dark Zones também contam com algumas alterações, entre elas a inclusão de um estatuto mais alargado a cada jogador de Dark Zone. O status de traidor
Para todos os jogadores que se tornam rebeldes, procurarem roubar, ser ambiciosos ao ponto de hackear sistemas aliados para ganhar recompensas. Ou seja, é o grau mais fraco de traição à SHD. O status de revogado para todos aqueles que matarem agentes no terreno de forma atroz e sem piedade. A grande maioria dos fãs, convenhamos. Status de caçado. Título atribuído aos jogadores mais traidores, procurados normalmente pela SHD, e são oferecidos recompensas pela sua captura e neutralização. É o grau mais forte de traição. As séries de confronto voltaram a The Division 2, com o PVP organizado, onde os jogadores que adoram o intenso e direto PVP irão ficar certamente satisfeitos com o confronto na área destinada ao mesmo. Essencialmente, este tipo de PVP oferece uma oportunidade dos jogadores de se enfrentarem em áreas sem a AI, ou seja, atrapalhando os combates com NPCs movidos por inteligência artificial. Os jogadores são divididos em dois modos de PVP organizado, a dominação e o conflito. Informações importantes da Closed Beta ou Private Beta. O conteúdo disponibilizado durante esta versão aberta a alguns jogadores mostra diversas das potencialidades indicadas anteriormente. A versão conta com duas missões principais disponíveis, a Grand Washington Hotel e a Jefferson Trade Center, onde é oferecida uma pequena porção de uma emotiva e fascinante narrativa. Ao explorar o Washington, deparar-se-á com 5 missões secundárias opcionais. Empire Autumn Hotel, reféns da Biblioteca MLAK, Arquivo Nacional, Departamento de Justiça e Quartel-General do FBI. Para além das referidas, será possível explorar partes de 7 zonas especiais, cada uma variação específica de nível, mostrando a dificuldade ao explorar o mundo. A Casa Branca, Downtown East, Federal Triangle, East Mall, Última Epifania, 1040, a Zona Cega Leste, a maior de todas as 3 zonas cegas, ou seja, Dark Zones. Jogadores usam armas de longo alcance em parques públicos abandonados. Através disso, consegue acesso à missão de introdução da ZC Leste com Senate Ezera, a nova NPC da Zona Cega na base de operações, depois de concluir o Jefferson Trade Center. Concluir esta missão de introdução concede acesso total à Zona Cega, ou Dark Zone, e aos seus recursos. Concomitantemente, o jogo disponibiliza neste momento um modo fotográfico para todos os jogadores que quiserem guardar os seus melhores momentos a bordo desta versão, ainda que closed beta com alguns bugs e glitches, mas simplesmente surpreendente. Quanto à minha opinião final, tendo em conta a preliminar versão disponibilizada, não existe uma opinião sólida, restando apenas algumas observações importantes. O progresso e experiência adquiridos com o primeiro The Division foram notórios, demonstrando o grande potencial que esta franquia Tom Clancy's poderia ter numa abordagem diferente. Com um grafismo e um enredo estranhamente interessante, admito o meu especial fanatismo por esta equipa. Apesar de alguns problemas evidentes, desde as figuras 3D de alguns objetos que estão um pouco polidas, ao frame drop ocasional que se faz sentir, bem como a pequenos bugs que NPCs passavam através de escadas ou paredes, são pequenos pormenores num universo muito melhorado. A parte de tudo isso, as missões têm-se demonstrado interessantes e mais diversificadas, servindo de base para uma imersividade e uma descontração, na certeza que aparecerão conteúdos mais diversificados. A introdução de novas armas vai certamente equilibrar alguns modos de jogo e possibilitar que a maioria dos jogadores tenha chances mais elevadas de ser bem sucedido. Por agora, irei aproveitar tudo o que a beta tem para oferecer até ao dia 11 de fevereiro. Para mais informações acerca deste jogo, clica no link na descrição. Se gostaste do vídeo, clica no like. Para veres mais vídeos como este, se ainda não és inscrito, subscreve o canal.